Paz, amados, estamos aqui pela graça de Deus e vamos estar iniciando aí mais uma reunião, mais um culto no lar. Espero que todos que estão nos acompanhando estejam com seus corações abertos. Nós vamos dar mais uma reforçada ainda nessa questão de mordomia e eu vou falar aquilo que não foi falado ainda essa semana nem no estudo, nem mesmo no núcleo, só para dar uma, vamos dizer assim, uma substanciada, uma corroborada nesse assunto que, como disse o pastor Jânio na sexta-feira, é um dos assuntos mais importantes no que diz respeito à nossa fé. Então nós vamos iniciar invocando o nome do Senhor, louvando e depois vamos para a reflexão da palavra. Amém? Quem quiser fazer essa oração, fique à vontade. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por ter nos dado o ar da vida, por ter permitido estarmos aqui nessa noite. O Senhor é santo e maravilhoso, vemos que o Senhor dá a cada dia a graça, misericórdia, para que ainda possamos fazer algo para Ti. Obrigado, porque o Senhor mostra a Sua misericórdia. E este culto, Pai, através do Teu Espírito Santo, dando-nos entendimento da Tua palavra, porque só Ele pode nos revelar aquilo que vem de Ti, ó Pai. Põe o Teu servo em Tuas mãos, para que Ele use essa palavra para nos instruir, como sempre. Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Como diz o salmista, o Salmo 23, e é um dos salmos que mais trazem paz para a alma daqueles que amam o Senhor. O Senhor é bom. Atos capítulo 2. Já foi orado pela palavra, eu vou direto ao assunto então. Versículo 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Somente até aqui. No tema desta semana, nós abordamos o aspecto do bom mordomo. E quando se fala em mordomia, muitas pessoas pensam muitas vezes na parte financeira. Mas nós somos mordomos de tudo, e foi abordado o ponto de que nós somos mordomos do corpo, da vida, das questões sentimentais, espirituais, materiais e, obviamente, também da financeira. Todas as áreas da nossa vida estão englobadas a mordomia cristã. E quando se fala em mordomo, nós temos que pensar primeiramente no quê? Temos de pensar num servo, em alguém que está ali para servir, correto? Então,
o nível do comportamento, da dedicação que o mordomo desenvolve, oferece ao seu senhor, determina se ele é um bom mordomo ou se é um mau mordomo. Foram abordados ali no estudo o mau mordomo, o infiel, e foi abordado também alguns mordomos que foram fiéis naquilo que prestaram, no serviço que prestaram ao seu senhor. E como eu disse no início, um ponto que não foi explorado nesses dias, e eu gostaria de explorar hoje para fecharmos um pouco mais este assunto, porque é um assunto inesgotável com certeza, é a questão do nosso dia a dia. Quando eu olho para a pandemia que ocorreu aí no mundo inteiro, eu vejo da parte de Deus um período de prova que ele deu para saber quem é mordomo mesmo e quem não é. Porque as pessoas estavam no automático. Chegava num domingo, né? Domingo era o quê? Domingo era o dia em que as pessoas gostavam de se reunir lá no salão que foi alugado, no templo. Então as pessoas se programavam durante a semana e assim ia. Algumas pessoas se dedicavam mais, se programavam mais e estavam lá com afinco nos cultos da semana, nos dias de estudo, nas reuniões de oração e assiduamente no domingo. Outros nem tanto, muitas pessoas nem quase no domingo iam. E as coisas iam passando. Tanto aqueles que iam em todos os cultos não perdiam um, outros perdiam um, não perdiam o outro, outros só iam no domingo, e as coisas iam e voltavam, e entra ano e sai ano, e nós estamos lá cantando os mesmos louvores, ouvindo a palavra de Deus, e louvando ao Senhor, e glorificando ao Senhor, e os tempos estão passando, de repente tudo fechou, tudo parou. E aí houve um baque muito grande, porque como estava todo mundo no automático, todo mundo se programava para aquela rotina santa, entre aspas, Deus nos pegou desprevenidos para que nós viéssemos agora a mostrar como estava sendo administrada a nossa mordomia. Por que eu digo isso? Porque é óbvio. Muitas pessoas perderam o chão. A mordomia delas, elas achavam que era ir para a igreja, não é? Quando eu me refiro à igreja, estou falando ao templo agora. E aí, os templos fecharam, e agora o que nós vamos fazer? Veja o nível de mordomia que se encontrava no meio cristão. As pessoas sequer sabem o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Sequer sabem a definição da palavra igreja. Muitas pessoas acham que igreja até hoje é um templo construído por mãos de homens. Enquanto a palavra de Deus é clara, que a igreja é um organismo vivo. Que a igreja é o corpo de Cristo. Aonde 2 ou 3 se reúnem, ali em busca do nome do Senhor, em torno do nome do Senhor, ali é uma igreja. Ali é o corpo de Cristo manifesto. Mas nós estávamos no automático. E quando isso tudo acabou, da noite para o dia, as portas se fecharam, aqueles que infelizmente permanecem na imaturidade foram confrontados pela realidade. Porque agora eles não sabiam o que fazer. É mais ou menos assim. Agora, como é que eu faço para ser cristão agora? Vocês estão entendendo? E agora, o que é ser cristão? Isso só mostra que Deus fez com que todas as portas se fechassem porque Ele estava dando uma prova. Uma coisa que eu não gostava na época em que eu estudava, embora eu nunca estudei de verdade mesmo, e principalmente era quando havia a prova surpresa. Vocês sabem o que é prova surpresa, né? O professor chega lá, todo mundo fica esperando ele ir para a lousa, ele abre uma pastinha, senta e fala assim, hoje terá prova surpresa. E o pior,
quando a prova surpresa era oral, você tinha que se levantar e ir lá na frente e respondê-lo, na frente de todo mundo, totalmente despreparado. Aí, meu irmão, era o tempo das vermelhas generalizado, quase todo mundo. Mas sempre haviam aqueles alunos que estavam preparados e nós achávamos incrível isso. Parece que essas pessoas eram superiores a nós. As pessoas imaginavam que elas tinham uma memória fotográfica e não era. É porque todas as vezes que elas iam para a escola, elas sabiam o significado de ir para a aula. Elas sabiam que elas estavam ali para aprender. Não é para bagunçar, como eu muitas vezes fiz na minha vida. Não era para se encontrar com os amigos, não é? As pessoas, na sua maioria, estão dentro do contexto cristão do mesmo jeito. Com este exemplo que eu estou dando. Igualzinhos. O Senhor chegou, de repente, parou tudo. E se parou tudo, você pode ter certeza que foi Ele, só Ele tem esse poder. Ele parou tudo e chegou assim, agora vai ter prova oral. Hoje vai ter uma prova oral. E a prova oral foi exatamente essa. Ele pegou todo mundo. Olha, eu posso colocar aqui uma gama de 90% dos cristãos, pelo menos do que nós conhecemos aqui no Brasil, completamente despreparados, que agora não sabem mais como que é ser cristão, porque eles achavam que ser cristão era ir para o templo. Isto foi maravilhoso da parte de Deus. E se Deus não fizesse isso, muitas pessoas iam não só para o templo no automático, mas eles iam também para a condenação eterna no automático. Porque estava entrando ano e saindo ano, e eles não captaram que eles são mordomos. Quantos exemplos foram dados de mordomos que estavam desapercebidos quando o Senhor chegou? O Senhor chega na porta, não tinha ninguém para recebê-lo. Por isso ele disse, bem-aventurado aquele que quando o Senhor chegar a bater a porta, independente da vigília da noite, a pessoa esteja lá para abrir a porta para ele. Acordado. Mas muitos estavam dormindo. Não saber o que fazer significa não saber o que é. Não existe um mordomo que não saiba o que fazer. É aí que Deus nos encostou na parede. E quando ele apertou muito, só saiu religiosidade banal, vã, que não leva o homem e a mulher a lugar algum. Porque nunca se encontraram verdadeiramente com Deus. Veja como é possível o que está escrito em Mateus 7. Pessoas convivem num ambiente de religiosidade, de milagres, de profecias, de pregação. E Jesus vai dizer para elas, eu não vos conheço. É um mau mordomo. É uma pessoa que não entendeu o chamado. Agora chega esse período e aí muitos relaxaram. Porque estão nos lares. Então, vamos ter um culto. Ah, o culto é gravado, eu assisto depois. Isso é um mau mordomo. Agora, se fosse no templo, não. Aí no templo a gente vai se preparar, nós vamos nos motivar a estarmos ali. E vamos, então lá eu levanto a mão, lá eu sei a hora que começa, a hora que termina. Aí chega em casa, a realidade é outra. Por quê? Porque a verdadeira realidade vivenciada por esta pessoa que age assim é que ela sempre foi relaxada e ela só faz as coisas se outros a direcionarem. Ela só sabe dar um passo se alguém falar, dá um passo agora, dá outro depois. Não foi para isso que Jesus morreu. Isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus não depende de nada a não ser de Jesus e da sua palavra. O que está acontecendo agora aqui é um dos cultos mais poderosos do mundo. Eu quero provar para vocês que os cultos que Jesus participou como igreja e as maiores pregações que ele ministrou foi para uma pessoa só. Quantas horas será que foi o culto de Jesus com a samaritana ali no poço? Porque os discípulos andaram longe, foram longe para comprar mantimentos. Quanto tempo eles ficaram conversando?
Ali só tem um resuminho do resumo do resumo do básico do básico. Veja que Jesus não estava esperando chegar todos os apóstolos, aquela multidão organizada, para ele falar das maravilhas de Deus. Não, porque isso não tem nada a ver com o nosso chamado. O nosso chamado é estar preparado para pregar a tempo e fora de tempo. A nossa organização se dá não porque pessoas determinaram a hora que começa o culto ou o dia da semana que o culto ocorrerá. Estão entendendo? Mas porque eu sou mordomo dele e eu estou preparado para cultuá-lo a todo instante. E a mensagem de João 3 para Nicodemos? Como não deve ter sido aquela conversa maravilhosa que Jesus teve? E foi ali que Jesus disse, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem poderosa foi pregada para uma pessoa só. E ali Jesus estava desagradando o Pai? Não. Porque Jesus veio para servir, ele disse. Quem é o maior que está sentado à mesa ou aquele que serve? Jesus disse, então eu sou aquele que serve. Ele veio para servir. O mordomo serve um ou serve uma família. Porque ele é mordomo para uma multidão numa festa ou para uma pessoa só. Ele é mordomo, você entende? Ele tem uma autodisciplina constante. Ele está preparado para tudo aquilo que lhe foi ordenado. Existem muitos mordomos que nós não citamos no estudo. Eu posso pegar aqui Daniel. Daniel era um menino quando foi levado para a Babilônia. Ele era um jovem. Mas note, mesmo estando ali na Babilônia, tendo sido levado como escravo, nós vemos o que nele? Um espírito excelente. E as pessoas no livro de Daniel declaram que viram nele um espírito excelente. O que significa espírito excelente? Um mordomo. Porque ele foi levado como escravo e não como senhor. E então viram naquele escravo alguém o quê? Extremamente obediente, disciplinado, dedicado. Veja nos detalhes da narrativa, da biografia dele. Até no que diz respeito à comida, ele se precaveu. Por quê? Porque ele servia a Deus. Ele não queria se misturar ou se contaminar com, como a Bíblia descreve, o banquete que lhe foi oferecido babilônico. Ele preferiu, juntamente com outros 3 amigos jovens, tão jovens quanto ele também, se retraírem. Por quê, gente? Vocês estão entendendo? Não tinha templo. O templo ficou para trás. Nabucodonosor derrubou o templo. Não havia templo. Mas e daí? Nós não fomos salvos para adorarmos num templo. Nós somos o templo. Nós fomos salvos para adorarmos a Deus. Jesus morreu para nos religar a Deus. Esta é a verdadeira religação, religare, religião. Quando nós passamos ali a socorrer os pobres, quando nós visitamos as viúvas, os órfãos e nos guardamos da corrupção do mundo, olha aqui, Daniel, a santificação, então nós temos em nós, fazendo parte da nossa natureza, a verdadeira religião, que nada mais é do que o verdadeiro mordomo, a pessoa que entendeu o que é ser mordomo. Quando as portas todas se fecharam, não houve nenhum temor para quem lia a Bíblia todos os dias, para quem já cultuava a Deus nos lares. Não houve nenhuma mudança, muito pelo contrário. As pessoas glorificaram ainda mais, cresceram ainda mais, enquanto outros que se enganavam em suas religiosidades, fechou a porta, fechou tudo, acabou, é o fim. E agora, meu Deus do céu? Note que essa prova que Deus nos deu foi a melhor coisa que aconteceu. Parece que na história da humanidade, para que alguém cresça, sempre tem que milhares morrer. Tem que sempre que haver morte, teve sempre de haver morte para que houvesse avivamento. Não é? Para que houvesse avivamento na igreja primitiva, Estevão teve que morrer depois. Porque eles já estavam começando a ficar parados. Morreu Estevão, saíram pregando o evangelho para tudo quanto é lado.
Jesus disse, se a semente não morre, não vai frutificar, não tem como crescer. O broto não vai sair. O broto é exatamente o rompimento da semente. Ela morre, ela se abre, ela se estoura para que o broto saia, para que a vida seja libertada. Quando nós olhamos para esta realidade, como é que nós estamos? Vamos tirar um C, um D ou um E? Porque eu nem vou nem falar nem A nem B. Que nota que o Senhor vai nos dar? Porque nós somos aqueles crentes de religião que faz tudo porque está tudo já estipulado num local adequado para nós mesmos? Ou nós somos aquele crente mordomos em tempo integral? Porque não existe crente de domingo, de terça-feira. Não existe um cristão, a não ser salvo uma pessoa que realmente não saiba ler, que só lê ou só ouve a Bíblia no domingo, porque alguém lê para ela. Conheço pelo menos umas 3 pessoas que aprenderam a ler a Bíblia, só sabem ler a Bíblia, não sabem ler um jornal, uma revista. Mas a Bíblia aprenderam porque sabiam da necessidade. Como é que você vai trabalhar de mordomo num transatlântico? Você precisa de aprender a falar pelo menos mais um idioma. Você precisa aprender como tratar as pessoas com respeito. Isso é ser mordomo. E isso é ser cristão. É se preparar para a vida. É uma vergonha para nós, principalmente nós que vivemos aqui nas Américas, quando nós olhamos para os irmãos da parte da Coreia do Norte, que nunca tiveram um templo, nem Bíblia eles têm. São porções da palavra que são distribuídas. E eles já nos últimos 50 anos têm florescido debaixo de perseguição e morte. Assassinatos constantes, perseguições constantes eles têm sofrido. E eles se mantêm firmes. Você acha que a pandemia mudou alguma coisa na rotina deles? Não, a rotina deles era mordomia a Deus, era servir a Deus de todo o coração. Era amar, eles não têm outra opção. Então, como nós temos muitas opções por causa dessa liberdade, acabamos nos desviando do verdadeiro significado da mordomia e acabamos nos tornando aqueles crentinhos religiosos, robotizados e domingueiros. Isto é terrível, meus amados. Se foi uma prova de Deus, eu acredito que a maioria foi reprovado. Dá uma olhada lá, fazendo um favor. O texto aqui, em Atos capítulo 2, diz que essas pessoas se converteram. E eu quero simplesmente citar esse estilo de mordomia que eles aplicaram. O primeiro, versículo 42, diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos ensinaram a eles a congregarem. E aonde é que eles congregavam? Nos lares. Entendam uma coisa, meus amados. Se na nossa casa nós estamos relaxados, se nós não prestamos atenção nos cultos, se nós fazemos de qualquer jeito, é porque o nosso interior está assim, sempre esteve assim. Porque não vá pensar que nós enganamos a Deus. Porque lá no templo é tudo fácil, está tudo pronto. A cadeira é acolchoada, o ventilador no calor, as portas bem fechadinhas no frio, as crianças longe dos adultos, para que ninguém atrapalhe ninguém, para que ninguém incomode ninguém, o som no volume legal, todo mundo sabe o que vai passar, as letras estão lá todas projetadas. Todas estas facilidades podem atrapalhar. Agora, quando chega aqui, o texto diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós temos de perseverar, obrigado. Nós temos de perseverar. E perseverar é continuarmos com os nossos familiares e irmãos em comunhão. Porta aberta ou porta fechada, ou nunca mais pondo um pé dentro de um salão. Nós temos que ser mordomos. Como foi Daniel. Não tinha templo, mas tinha Deus. José não tinha mais o seu pai.
e os seus irmãos, mas ele tinha Deus com ele por onde quer que ele fosse. Quando Davi derrubou o gigante, ele não tinha o apoio dos irmãos, não tinha o apoio dos pais, não tinha o apoio nem do rei Saul e nem dos soldados, mas ele tinha o apoio de Deus. Enquanto Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, José, Enoque, Jó e tantos outros, muitas vezes foram abandonados e as circunstâncias foram completamente contrárias. Estavam na contramão daquilo que é uma vida de felicidade, de paz. Eles manifestaram uma mordomia excelente a Deus. Como pode uma coisa dessa? Hoje foi-me contado por uma irmã da igreja que uma pessoa que está atravessando um deserto terrível, não só de depressão, mas das coisas mais trágicas que você pode imaginar acontecer em sua vida. Problemas mesmo de debilitação mental profundas. Depois a perda de um filho adolescente por causa do suicídio. Uma pessoa que a criança era doente e a vida inteira foi ali desprezada pelas pessoas porque ela tinha aquela deficiência, mas era uma criança que entendia as coisas e acabou entrando nesse caminho. Uma mulher que foi traída pelo marido e que a vida foi totalmente arrasada, mas que confessou ali no áudio que eu ouvi que o que a mantém de pé e que a faz mais do que vencedora é Cristo. Aí eu disse para essa irmã, olha, vamos orar por esta mulher porque ela tem uma alma excelente. Ela é mais forte do que nós. Como que uma pessoa dessa ainda está viva? Glorificando a Deus ainda? Vocês entendem? Ela falou que era para ela estar no manicômio. Ela fez coisas que até hoje ela não sabe, esqueceu como é que dirigia, não lembra mais o nome dos filhos, esquece o próprio nome, já está totalmente desorientada. E quando vem aquela lucidez, aí é o tempo que ela se dedica na palavra e tudo. Ouviu aquela mensagem que eu gravei sobre a cura para a depressão, né? E ela recebeu um alento, ela disse lá no áudio. Porque ela não imaginava que Jesus, que Elias e homens tão consagrados de Deus tiveram também seus momentos difíceis de depressão e ela se agarrou a isso e venceu. Isso significa o quê? Um mordomo que persevera. Uma das insígnias, um dos valores que o Senhor quer encontrar em seus mordomos é a perseverança. Com porta aberta ou com porta fechada, eu me mantenho firme ao Senhor. Empregado ou desempregado, eu persevero. Tempos bons ou tempos maus, eu persevero. As coisas estão dando todas erradas para mim, eu persevero. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui que no início eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é, Senhor, que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali em Mateus 4 e Lucas 4 tem essa narrativa dessa resposta de Jesus a Satanás, não é? Então nós temos que ler a palavra, temos que nos alimentar da palavra. É doutrina de Cristo, é doutrina apostólica. Vocês entendem? E eles perseveravam também aqui, diz o quê? Na comunhão. O esposo e a esposa. 2. Cristo pode estar ali, meus amados. Nós não precisamos de toda uma organização, de ninguém ir até o seu lar ou vir até o nosso lar para que nós adoremos a Deus. Nós somos mordomos. Não é um mordomo que vai na sua casa para te servir. Você e eu, nós somos mordomos. Nós servimos a Cristo. Então, se tem só a marido e a esposa, se tem uma família ali com alguns filhos, já é um local maravilhoso para a manifestação da glória de Deus. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que perseverar, temos de perseverar. Entenda que o que está acontecendo agora na humanidade é uma preparação para dias piores que ainda virão.
Você pode ter certeza disso. E aí, qual será a nossa mordomia lá na frente? Pelo menos, muitos começaram a despertar e começaram a se organizar e começaram a ver que realmente a única realidade existencial de adoração conhecida é a que nós vivemos na nossa casa, no dia a dia. Não existe outra. Não existe outra realidade na Bíblia. Se existe outra, é porque homens construíram. E você pode ficar desconfiado que tudo que o homem constrói normalmente tem alguma coisa contrária à vontade de Deus. Alguém podia desligar lá a geladeira porque fica um barulho muito alto depois na gravação aqui? Pode passar na frente, não tem problema não? Pode passar, não. Bem? Amados, eles dizem, o texto diz aqui, que eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam na comunhão. Comunhão, o que é comunhão? É todo mundo, 2, 3, 10, 20, 30, no mesmo intuito. É aquele sentimento de prestatividade que nós temos um para com o outro. Nós vamos louvar, então vamos louvar mesmo a Deus. É a hora da palavra, a ministração da palavra, alguém vai ler um salmo, então é a hora de nós reverenciarmos ao Senhor, ouvirmos atentamente a voz do Espírito. Estar em comunhão é exatamente o que os irmãos fizeram ali no trabalho, no DR, do Futsalva. Vocês viram que interessante? Os moradores mandaram fazer uma faixa agradecendo o trabalho do Futsalva realizado nesse período de pandemia. Como pode uma coisa dessa? Esse é o reconhecimento que Deus dá àqueles que se propõem a fazerem alguma coisa. Você entende? Isso é servir, isso é mordomia. O trabalho que nós fazemos significa comunhão. Agora, não é comunhão estarmos no automático, porque no automático você faz por fazer. E com o tempo aquilo se torna até pesaroso, desgastante. Quando se fala em comunhão, se fala em comum sentimento. Comunhão, uma palavra derivada também de comunidade. Olha, comunidade. Uma comunidade, pessoas ligadas com uma mesma visão, com o mesmo propósito, com a mesma dedicação. E esta mordomia da comunhão, ela é para servirmos. É sempre para servir, tá? Nunca é para nós. Nunca é para nós. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Glorificamos a Deus. Ouvimos a palavra dele para servirmos a ele com excelência, para aprendermos qual é a sua vontade. Nós fomos feitos por ele e para ele. Então isso é comunhão. Isso que está acontecendo aqui agora é comunhão. O que está acontecendo em muitos lares que estão nos assistindo agora, essa mensagem é comunhão. É comunhão por quê? Porque a comunhão existe a espontaneidade. Existe, como é o próximo ponto aqui, ó, e perseveravam no partir do pão. É a mesa preparada. Você já parou para prestar atenção no Novo Testamento que o próprio Jesus sempre promovia uma mesa? Quando não tinha ninguém convidando ele, ele se convidava. Vocês já viram isso? Ele chegou, oi Zaqueu, desce daí que hoje eu preciso ir lá na sua casa. Vocês notaram isso daí? Quando ele chama Mateus, Levi já se prepara e arruma a sua casa e dá um banquete para Jesus. E Jesus, não gosto dessas coisas, porque o meu negócio é estar nas praças. Não. No banquete há comunhão, ao amor, ao alimento, à vida, ao compartilhar, ao sorriso, às crianças brincando.
Pode ter certeza que foi o dia mais especial da vida de Zaqueu, no dia em que Jesus sentou na mesa com ele. E foi o dia mais revolucionário quando Jesus sentou à mesa com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Não é verdade? E foi um dia maravilhoso depois da ressurreição, quando os apóstolos desceram do barco e Jesus já estava ali com peixes, pães e o fogo aceso, preparado para que eles chegassem e se alimentassem. É a vontade de Jesus, nós temos que perseverar nisso. É muito bom, o Senhor ama quando nos vê sentados à mesa, sorrindo, conversando, muitas vezes jogando até conversa fora. Nós não precisamos sentar e ficar falando assim, como será que será a medida das ruas de ouro e de cristal? Não. O nosso sorriso, a nossa alegria, quando o nosso assunto é puro, quando diz respeito à família, aos filhos, então diz respeito também a Deus, porque Deus faz parte desse universo. Ele nos criou para isso. Foi Ele quem disse para Adão e Eva, olha, crescei-vos e multiplicai-vos. Todos os dias o Senhor estava lá com eles, não é? É isso que a palavra de Deus diz. No partir do pão, não é um cálicezinho simplesmente com o suco da uva. Não é. Não é verdade? Inclusive hoje, que dia é hoje? 29. Esse mês tem 30 só ou tem 31? 30. Só tem 30? Amém. Então a semana que vem nós vamos estar... Eu já pensei que era hoje já, mas... Não, só tem 29 em agosto. Não existe, não é fevereiro que tem 29 só. Não, porque muitas pessoas leem partir do pão e pensam na tacinha e no pedacinho de pão, né? Que se você tiver com fome, você vai continuar com fome. Se tiver com sede, vai continuar com sede. Não! Quando Jesus mandou o povo preparar lá, os discípulos prepararem a ceia deles, você acha que só tinha o quê? Só um pedacinho de pão, só um pouquinho de suco de uva lá? É óbvio que não. Era a Páscoa, a celebração da Páscoa. Havia inclusive um cordeiro lá. Então, quando nós nos reunimos em família, o pai que os seus filhos todos já se casaram, ele fica na expectativa de ver os seus filhos, suas filhas reunidas na sua casa, ele vai lá e faz um churrasco. A esposa, a mãe vai lá e faz a melhor comida. Não é assim? Aí um dos filhos vai lá e traz como é que se diz? O que come depois? A sobremesa. Uma sobremesa gostosa. Não é? O pavê ou para comer. É para ver ou para comer. Isso é vida. Jesus veio para nos dar vida com abundância. Vida com abundância não é andar de joelhos. Muitas pessoas acham que é andar de joelhos. Deus quer que a gente viva de joelhos, não é? Eu vou dizer para você que tem muitas pessoas de joelhos e estão completamente derrotadas diante de Deus. Completamente derrotadas diante de Deus. O que Deus quer de cada um de nós é um coração contrito. É quando eu dobro o joelho, eu não dobro o joelho porque todos os que estão do meu lado estão dobrando o joelho. É porque eu sou mordomo dele. E há momentos em que eu preciso estar ali aos seus pés em silêncio. Isso é ser mordomo. O mordomo sabe aproveitar das coisas que o Senhor dá. O Senhor não nos deu a família, nós temos que saber curtir a família. Nós temos que cuidar da família e isso é uma boa mordomia. Então guarde isso do partir do pão no seu coração. Chama um irmão, convida a gente para fazer participar de um churrasco na sua casa. Não é isso que Jesus falou para Zaqueu? Veja, não tem pecado nenhum nisso. Quantas vezes nós abrimos as portas, muitas vezes recebemos familiares, amigos, e isso nos dá uma alegria muito grande. E nós vemos vida da parte de Deus nisso. Isso é comunhão. Não é aquele monte de gente enfileirado dentro de 4 paredes, com um púlpito e com um pregador falando alto para nós no microfone. Não, isso não tem comunhão nenhuma. Eu digo que se um grupo de pessoas estiverem dentro de um salão ali
e depois que terminar aquilo, saírem daquele salão e forem para uma pizzaria, ou forem para a casa de alguns deles e sentarem todo mundo à mesa, ou sentarem todos num sofá como esse e começarem a falar de Jesus e pegarem o violão e cantarem uma música, será um culto muito mais poderoso do que aquilo que eles prestaram naquele lugar. Por quê? Porque o mordomo não é mordomo por causa da formalidade. O mordomo que Deus quer de cada um de nós é da espontaneidade, é da naturalidade, faz parte da minha essência. Ele me criou para servi-lo. E eu sirvo em todos os momentos. E por fim aqui, diz que eles perseveravam também nas orações. O diabo não quer que nós oremos. O diabo quer que nós gastemos tempo com milhões de coisas, menos com a oração. Porque ele sabe que a hora da oração é a hora mais poderosa da vida do mordomo. É a hora que ele está em contato direto com o seu Senhor. É a hora que o filho está ali juntamente do Pai. É a hora que nós subimos no colo do Pai. É a hora que nós choramos aos pés do Pai. É a hora mais excelente. É aquilo que é fundamental. Sem este momento, nossa vida ruirá completamente. Que é o momento da oração. Então nós temos que lutar e devemos estar perseverando. Perseverança. Colocando toda a nossa força para prestar ao Senhor ali uma mordomia excelente. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios capítulo 15, o último versículo ali. Veja o que Paulo disse. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Então, meus amados, nós estamos fazendo os cultos nos lares. Então, cada um tem que estar com a sua Bíblia na mão. Tem de haver reverência. Tem de haver horários. Tem de haver disciplina. Tem de haver também liberdade. Tem de estar ali as crianças juntas e envolvê-las para que elas cresçam dentro e se familiarizem com esta realidade, com um cristianismo sadio. Quando um pai ou uma mãe ou alguém que está ali diz assim, jovem, leia aí esse texto, aquela criança agora vai ler ali aquela passagem, ou fazem perguntas, existe ali um entrosamento comum entre eles, tudo isso diz respeito à comunhão, tudo isso diz respeito à firmeza, à constância, a fazer tudo com ordem e decência. Afinal de contas, nós fazemos para Deus. Então temos que fazer o melhor. É um momento especial, o momento em que nós nos reunimos para louvar, glorificar e aprender mais do Senhor. E o texto diz aqui, olha, meus amados irmãos, sede firmes. Por que ele diz isso? Porque o diabo vai querer que nós entremos num caminho de relaxamento. Ah, agora os cultos é no lar, pega só você sua Bíblia aí. Ah, mas não precisa, pode ler aí. Aí o outro vai lá, lê. Ah, como eu disse no início, né? Os núcleos são na sexta. Ah, mas estão gravados, tá lá no YouTube. Ah, então eu assisto depois. Aí nem assiste. O estudo é na quarta. Ah, o estudo é... Nós estamos já na aula 11ª. A pessoa ainda está na terceira. Pulou a segunda ainda. Nem assistiu assim, não sabe nem o que foi falar na segunda. Aí outros estão pensando assim, ah, mas eu já ouvi. Isto é ser firme? Esse é o zelo que nós temos pelo Senhor? Então quer dizer que se nós, amanhã for anunciado no Brasil, acabou, não tem mais pandemia, não tem mais doença, pode rasgar, pôr fogo em todas essas máscaras chatas aí, e todo mundo pode se reunir, vamos abrir lá, então vai estar todo mundo com alegria, todo mundo vai chorar, porque fazia tanto tempo que não adorava a Deus?
É o fim mesmo, é o fim do mundo mesmo. Jesus está voltando mesmo, né? Não. É aqui, é agora, é hoje. Se eu morrer hoje, essa noite, eu pelo menos prestei o meu último culto, o meu trabalho a Deus foi feito com zelo e de todo o meu coração. Quando nós entramos nesse ritmo, nessa esfera da realidade que as Escrituras nos revelam, que é ser firme, constante, veja, constante, é uma coisa que precisa ser repetida, precisa se insistir, até se tornar um hábito santo, puro. Então, as coisas bem trabalhadas pelo exercício nos tornarão mordomos excelentes, que sabem como trabalhar. Eu não sei vocês, e já faz muito tempo, eu não sei mais nem sei o que é isso, que é ir numa churrascaria, um exemplo aqui. Você vai lá na churrascaria, né? Senta, aí a pessoa vem te servir. Eu não sei você, mas eu me sinto muitas vezes assim, constrangido, porque a pessoa fala, Senhor, boa noite, né? E está ali servindo você à mesa, e me vem um pensamento do tipo assim, mas quem sou eu para essa pessoa estar fazendo isso? Quem sou eu? E aí a gente fica pensando em querer muitas vezes dar até uma caixinha, né? Dar alguma coisa para eles, e eles muitas vezes dependem disso. Agora tem outros que é totalmente ao contrário. Senta na mesa, eu estou falando de cristãos, tá? A mensagem aqui hoje é para a igreja mesmo. Senta lá, o cara serve, aí fala assim, que negócio é esse daqui? Tá cobrando, tem gorjeta do garçom? Que roubalheira é essa, meu? O cara pensa assim, eu tenho dinheiro, eu trabalho, quero comer do bom e do melhor. Essa carne ruim aqui tá duro, não sei o quê. Vai logo, meu, só serve a mesa de lá. Parece um rei. E os garçons correndo para lá e para cá. Que bonito, né? Jesus disse que numa situação dessa ele é o garçom. Longe dele querer ser uma pessoa dessa. E tem muitas pessoas que são assim. As pessoas, eles não são mordomos das coisas de Deus. Eles pensam assim, olha, eu dou o dízimo, né? Ele não entrega, não devolve. Eu dou o dízimo e dou oferta. Cadê o trabalho dessa igreja? Em outras palavras, cadê os mordomos para me servirem na mesa? Eu quero do bom e do melhor. Sai caro isso daí. Você está precisando que trabalhar? É fácil você tirar 10% do teu salário e dar para Deus? E dar para as pessoas? Cadê o pastor Alexandre, gente? Cadê o pastor Alexandre? Isso não é o pensamento de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não me poupei durante todos esses anos de falar a verdade para todas as pessoas que sempre nos ouviram. Eu abri mão de tudo. Pega lá a quilometragem do carro para vocês verem. Eu procurei, Deus sabe que eu procurei servi-los de todo o meu coração. E agora, entra nesse período, as coisas nos impedem muitas vezes de manifestar aquela mordomia, aquela serventia que nós tínhamos, porque eu procurava fazer sempre com excelência. Sempre que eu pregava como se fosse a minha última vez. Você pode ter certeza disso. Me esforçava, fiquei longe da minha família várias vezes, das minhas filhas, passei noites adentro servindo. Agora as coisas ficaram difíceis, complicadas. Cadê o pastor Alexandre, gente? Não está fazendo nada. Nada. Então também não vou mais nem dizimar, nem ofertar. Não está prestando mais o serviço, bom, né? Vou terceirizar em outro lugar. Tem gente que pensa assim, são esses que vão para a churrascaria ou para a pizzaria, vão num rodízio e fazem dos mordomos verdadeiros escravos deles em suas mesas. Tá tudo errado. Nós deveríamos servir uns aos outros. Deveríamos fazer valer aquilo que as pessoas já fizeram por nós. Fazem 20 anos, eu estou falando de mim, da minha mordomia, fazem 20 anos que eu estou servindo a este povo.
20 anos. E eu quero servir muito mais pessoas. Quero ter tempo para servir muito mais pessoas. Então, tudo que nós fazemos tem que ser com responsabilidade. Nós não temos dízimo nenhum para dar para Deus. O dízimo pertence a Ele. Na verdade, o 100% pertence a Ele. Os 90% é onde nós mostramos a nossa mordomia. Os 10% do dízimo pertencem a Ele. Os 90% também pertencem. Agora, como eu administro para a glória dEle, é em cima disso que eu serei julgado naquele dia. Como nós temos sido mordomos, como nós temos amado, como nós temos honrado, somos aqueles que dão uma gorjeta para o mordomo. Eu conheço muitos irmãos, eu glorifico a vida de todos aqueles irmãos que, na maioria das vezes que eu fui para São Bernardo do Campo, muitas vezes fui para Campinas e até mesmo aqui em Pinhalzinho, irmãos chegavam ali e falavam assim, tá aqui, para ajudar você na gasolina. Isso é mordomia. Isso é mordomia. Teve muitas vezes que se não fosse isso, nós não conseguiríamos ter nos deslocado. Isso é mordomia. Nós somos mordomos, irmãos. Que Deus, o Senhor sabe, porque eu já louvei a Ele e já pedi as mais ricas bênçãos e sempre peço para todas estas famílias que sempre contribuíram, que sempre tiveram em seus corações que eles deveriam se esforçar para fazer o melhor, que reconheciam o trabalho prestado por cada uma das pessoas que estão diante deles. O Senhor quer ver isso diante de nós. É por isso que ele disse aqui, olha, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Abundantes na obra, você acha que é o quê? É um mordomo que faz, que trabalha de verdade, que vai além. O Senhor espera isso de cada um de nós. E o último versículo que eu gostaria de ler está em Gálatas, no capítulo 6. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que o diabo quer é só essa parte final se cumprindo nas nossas vidas. Desfaleça, desanime. Mostre para Deus, o diabo luta para que nós mostremos para Deus que nós somos crentes de paredes, crentes de organizações. E não, entenda uma coisa, organizacional, crente organizacional é uma coisa, crente organismo vivo é outra. Pode ter certeza disso. E nós somos um organismo vivo, nós somos o corpo de Cristo. Então, ele quer que nós desfalecemos, que nós precisamos de modelos para abraçarmos. Eu vou dizer uma coisa para você, porque tem pessoas que devem estar pensando que eu agora leio a Bíblia para encontrar uma doutrina onde se obrigue-nos a fazermos os cultos nos lares. Eu vou dizer para você, da mesma forma que não existe nenhuma ordenança no tocante a construir um templo para Jesus, também não existe nenhuma ordenança para se adorar nos lares. Aí eu te pergunto, por que então que a igreja primitiva só cultuava a Deus nos lares? Por que os cultos, as reuniões da igreja primitiva, as igrejas se reuniam nos lares? Porque era uma doutrina? Não. Porque é o único lugar que nós temos nesta vida. Você entende? É o lugar mais sagrado que Deus nos concedeu ao lar. Quando Jesus falou sobre a oração, ele disse o quê?
Vocês querem falar com o Pai? Vão para o quarto, fechem a porta. Quarto da onde? Do tabernáculo? O quarto da sua casa, do seu lar. Aonde é que Jesus quer entrar? Na IAC? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha aqui, cear de novo, o pão na mesa. Ele quer entrar na nossa casa. Ele quer que todos os dias ele esteja aqui conosco. Na viração do dia, ele quer manifestar a glória dele sobre nossas vidas. Ele quer ser encontrado em nós aqui. Ele quer ser adorado aqui. E se aqui ele tiver prazer, então ele encontrará bons mordomos. E eu finalizo exatamente com o que Paulo disse aqui aos Gálatas. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no seu tempo, no tempo certo, nós vamos colher bênçãos maravilhosas da parte de Deus. Você pode ter certeza, mãe e pai, se você instruir os seus filhos no seu lar, falar para eles de Jesus, você colherá paz quando eles crescerem. Se nós nos incentivarmos, nos ademoestarmos, nos esforçarmos para estarmos sempre congregando nos lares aonde realmente nós somos quem somos, se ali houver transformação, no tempo certo Deus manifestará o seu braço forte e nos abençoará. E por fim, nós ainda teremos a vida eterna. Que o Senhor possa encontrar em cada um de nós bons mordomos. Porque você pode ter certeza, não tem coisa pior do que alguém que não sabe servir, que faz por fazer, que é aquela pessoa que chega na empresa e ele chega um pouco antes, só começa a trabalhar quando o relógio crava o momento exato. Ele trabalha das 8 às 5, quando dá 8 horas ele começa a trabalhar. Antes disso ele não faz nada. Ele vai ligar o computador às 8. Quando der 5 para 5, o coração dele já está lá no marcador de cartão. Esse não é o estilo de vida de um verdadeiro cristão. Isso não tem nada a ver com mordomia. Chegou o tempo que o Senhor quer ver de nós a segunda milha andada. E nós temos esse testemunho para dar? Ou somos como Jesus disse: se vocês fizerem somente o que vos mandam, sabeis, sois inúteis. Eu não quero ser um servo inútil. Eu não quero ser um mordomo inútil para Deus. Que todos nós possamos ser gratos a Deus, reconhecer que tudo que somos e temos, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todas as nossas idealizações sejam em Cristo. Somente Ele seja o alvo. Que nossos olhos estejam nele. Que para nós não importa mais nada, a não ser que Ele esteja conosco onde quer que nós estivermos. E a graça dele vai se manifestar sobre nós. Essa é a ministração da palavra. Eu vou fazer uma oração aqui de encerramento, porque nós sabemos que o irmão Laércio acabou sendo internado esta semana e ele estava com suspeita de Covid e ali no último exame foi comprovado que ele estava com Covid. Nós temos orado todos os dias, mas eu queria aproveitar agora aqui que estamos todos ligados, unidos na mesma fé, para que Deus possa visitá-lo e ele possa sair daquele lugar e estar novamente reunido com os familiares o quanto antes. Amém? Querido Senhor, visita o nosso amado irmão Laércio, muitas vezes conhecido como o irmão Barnabé. Barnabé porque ele é bastante semelhante àquele irmão Barnabé, natural de Chipre, lá no livro de Atos,
Senhor, que o Senhor possa visitá-lo ali onde ele está nesse momento, mostrando a ele, e eu sei que ele tem essa convicção de que o Senhor está agindo por meio dos médicos, por meio de toda aquela equipe que está ao redor dele, que ele possa ser curado, meu Deus. Liberta ele deste mal. Não deixa, meu Pai, que nada possa afetá-lo mais e que haja a partir desse exato momento uma recuperação maravilhosa, que o teu Espírito o visite, trazendo restauração plena da sua saúde, assim como também uma recuperação plena na saúde ocular da minha sogra, e que o Senhor também possa, meu Pai, abençoar, se há mais alguém no nosso meio, meu Pai, que está enfrentando algum tipo de enfermidade ou dificuldades, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa abençoá-los. Abençoa também aquela mulher que eu citei na mensagem de hoje, meu Pai, que passou por tantas coisas e ainda está de pé. Que o Senhor a cure e a restaure completamente. Liberta o Senhor e dá a eles a vitória, no nome de Jesus Cristo. Nós ligamos aqui na terra, que seja ligado no céu. Amém? Obrigada, Senhor, mais uma vez, ó Pai, pela comunhão, ó Deus, por este culto, ó Deus, aqui prestado a Ti, ó Pai. Sim, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que tem sido, ó Deus, transformadoras em nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, que nós venhamos verdadeiramente, ó Deus, fazer a Tua vontade, meu Deus, te servir de todo o coração, Senhor, para que o Senhor possa se agradar de cada um de nós. Sim, Senhor. Obrigada, Pai querido. Obrigada porque o Senhor tem nos instruído, Pai. Se não colocarmos em prática, ó Deus, nós seremos culpados, ó Deus bendito. Mas eu te louvo, Senhor, e te agradeço por cada palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido em nossas vidas, ó Pai. Palavras, ó Deus, essas que têm transformado muitas vidas, Senhor. Tem fortalecido muitos corações, ó Pai bendito. Obrigada, Senhor, pela comunhão. Obrigada, Pai bendito, por cada irmão, Senhor Jesus, que em seus lares também estão, ó Pai, reunidos em comunhão, ó Deus, aprendendo, ó Deus, e se fortificando, ó Deus, ainda mais, ó Deus, procurando, ó Pai, se manter firme, Senhor. Porque temos que fazer isso até o fim, Senhor. Sim. Para quando o Senhor voltar, ó Deus, nos encontrarmos, ó Deus, acordados, Senhor Jesus, para Ti. Obrigada, Pai bendito. Nos dá uma noite tranquila, Pai, na Tua presença, como o Senhor tem feito, Pai bendito. Guarda cada um dos meus irmãos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, fiquem na paz e até breve, meus amados, no nome de Jesus. Quarta-feira, se Deus permitir, teremos lá uma nova aula postada, amém? Deus abençoe no nome de Jesus, amém? Seu tchauzinho aí.